Estamos aqui agora recebendo o vereador Coquinho. Como é que você tá, meu amigo? Tudo jóia? Vamos se ajeitando aí o nosso vereador, né? Esse mesmo. E agora? Boa tarde. Esse funcionou. Mas é isso aí, Coquinho. Então, sobre esse fato ocorrido em São Paulo aí, desse assassinato cometido por esse moleque, o que você acha da situação toda aí? Bom, primeiramente, voltando aqui, boa tarde, Carlos Henrique, boa tarde, Cido, e todos os ouvintes da Pop FM, que a rádio está cada vez mais alcançando aí o trabalho social e a informação, que é de fundamental importância. Então, uma boa tarde a todos. Com relação a essa atrocidade que ocorreu em São Paulo, a gente lamenta pelo fato de ser no ambiente escolar, um ambiente que deveria estar ali transmitindo conhecimento, mas por outro lado a gente se depara com essa doença mental que está atingindo diretamente os nossos adolescentes. Então, por isso que é preocupante, precisamos estar atentos, e em todos os ambientes escolares, todas as autoridades, os professores, as autoridades governantes precisam ter um olhar especial nesse quesito que pode ocorrer em todas as escolas. No meu ver, precisamos trabalhar principalmente os adolescentes, as crianças dentro da escola, dentro do primeiro habitat educacional, que é o berço, que é a casa. Os pais precisam prestar atenção nos filhos, nos seus desenvolvimento, nas suas atitudes. Quando o pré-adolescente começa a ficar sozinho no quarto, não ficar no ambiente social, precisa ter o atendimento e encaminhar para um atendimento médico, se for o caso. Perfeitamente. É interessante que esse garoto, ele divulgou pelas redes sociais o que ele iria fazer. Ele inclusive perguntou o que vocês acham de ser determinado momento, dia e hora. Ele falou também que tipo de arma que ele utilizaria, né? Então ele falou inclusive de usar coquetel molotov, né? Então o garoto já estava se preparando já há um bom tempo através das redes sociais, né? Isso são sinais, cara. Nossa, não tem a dúvida. São sinais, né? Que os pais precisam estar atentos o que o filho tem assistido, o que o filho tem lido, o que o filho tem postado. Isso é importante. A gente sabe que os pais, às vezes, tem a correria do dia a dia. O pai trabalha, a mãe trabalha, mas é preciso prestar atenção. Sem dúvida nenhuma. Então, mas o que eu quero dizer é o seguinte: é incrível que um jovem tenha um pensamento desse, né? E detalhe, né? A partir do momento que ele postou nas redes sociais, segundo eu estava vendo pela TV, eu acho que é a Record, outros amiguinhos dele curtiram aquilo, entendeu? Então, sabe, quando você curte uma postagem, significa que você concorda com ela. Então, vários jovens amigos ali curtiram aquele pensamento ali, aquela linha do tempo, né, que ele foi fazendo, né? Por que ele ia fazer isso, aquilo, dizendo que ia fazer, e a molecada curtindo. Então, é um momento muito estranho, assim, né, para a juventude, para as crianças, né? Porque a internet é uma faca de dois gumes, né? Primeiro que ela te dá muita informação que depende do seu uso sempre dela, né? Mas ela também deixa correr umas informações ali, uma linha de pensamento assim que é muito destrutiva, né? E aquilo, cara, o jovem ele tem a mente muito aberta para tudo. Por isso que você, quando você fala, né, que os pais são fundamentais, realmente são fundamentais, né? Mas ele não tá eles não estão presentes a todo momento, né? Exatamente, é uma terra. Desculpa cortar seu raciocínio, Carlão, mas é uma terra sem lei, e os aplicativos, principalmente os aplicativos, eu vou citar aqui, de vídeos curtos, né, o Kawaii, TikTok, dá de muita informação, e o jovem fica alienado, virando super-herói, dizendo, alienado é a palavra, exatamente, dizendo que não, todos eles podem fazer, e não é bem assim, né? Exatamente, vai assimilando exemplos ali dos mais variados, né? Eu entendo que tem muita gente que diz assim, a questão de regulamentar as redes sociais, os meios de comunicação e tal.
Eu não sei se exatamente seria isso o fato ali, porque a pessoa está digitando imediatamente, está sendo, não sei se teria bloqueio para certos pensamentos, né? Porque essa é real, né? Ele pode burlar através de palavras, né? Mas é difícil mesmo, né? Oi, Juliano. Então, eu tenho um filho também, né? Ele tá com 14 anos e eu vou até aproveitar porque serve um alerta, né? Outro dia ele recebeu uma mensagem pra ele assim, ó, um desafio. Duvido que você tem coragem de chegar até o final e assistir esses 20 vídeos curtos. E, era só atrocidade. Meu Deus do céu, era morte de bebê. Louco, era isso assim. Mas onde é que tava divulgando isso? No Instagram? Ele recebeu no grupo de do WhatsApp. E o cara tava apresentando tipo descolado. Ser um cara bacanão, legalzão, quero ver se você né? chega até o final desses 20 vídeos aí e vamos ver se você topa esse desafio. E tem alguns vídeos até, Juliano, que tem automutilação. Faz desafio. Tem, verdade mesmo. Com o jovem. Então, os aplicativos hoje estão trabalhando bastante a questão de segurança, a questão da idade, mas eles ainda não conseguiram estudar, fazer um plano para diminuir ou sanar esse tipo de vinculação, mesmo, porque é difícil. Porque a ferramenta digital tem... Essa molecada sabe burlar tudo, cara. Eu penso assim, né? Eu acho que aquela questão mesmo de casa... E às vezes até a religião, você entende? É um freio moral. Hoje em dia existe um preconceito enorme com a religião, né? Eu penso que, cara, é um ambiente que... Nenhum ambiente é perfeito, entendeu? Nenhum é perfeito, mas é um ambiente onde sendo um freio moral mesmo, às vezes, que é importante para a pessoa se livrar de muitos problemas da vida, entendeu? E desde a infância, né? Eu sou dessa opinião. Eu sou religioso? Não. Conheço o ambiente religioso? Conheço, e conheço muitas pessoas. E de repente, esse seria mais um elemento, entendeu? Para ajudar esses jovens a não comprarem essas narrativas, essas ideias piradas, mas de matar pessoas. Que isso, cara, né? Fugiu do controle completamente, penso eu, né? Acaba estimulando uma frieza. Então, essa frieza... É o problema, essa frieza que tá acontecendo exato, no mundo, né, cara? Como assim tirar a vida de uma pessoa assim, cara? Nesse caso, foi uma briguinha que teve entre eu e ele, com o coleguinha, parece que essa professora separou. Ou matar, como isso, cara? Que isso, cara? Passa de qualquer limite, assim, né? Inclusive, o jovem, ele tá na FEBEM, né? Então, vamos... Eu não sei se é Fundação Casa. Perdão. Fundação Casa, tá lá na FEBEM. Fundação Casa e hoje vão decidir o que vão fazer com ele, né? E lá em detalhe, ele vai aprender mais... Desculpa o palavreado aí, mas hoje ele vai aprender mais merda lá, você entendeu? Infelizmente. A nossa legislação, ela precisa ser melhorada nesse quesito. Você chegou a um ponto muito interessante. A questão da maioridade penal, né? Ainda está tramitando no Congresso Nacional, mas ainda não foi definido, porque ainda tem muitos eixos, temática que precisa ser colocada dentro desta lei. Porém, os senadores, os deputados, agora com essas coisas que vêm acontecendo, já tem apresentando projeto de lei, inclusive o governador do estado de São Paulo, Tarcísio. E a gente tem pensado também, Carlão, aproveitando aí a deixa, da gente fazer essas legislações também no município de Itapeva. Porque não primeiro acontecer esse caso para depois agir. Então já temos que agir a partir de ontem e algum tempo atrás a gente tem trabalhado já com relação a projeto de lei. Eu vou levar para a Comissão de Educação a questão do detector de metais, né, na entrada das escolas. Vai esbarrar um pouco na questão do vício de iniciativa, se é constitucional ou não, mas temos que agir. Temos que colocar esses projetos de lei que é importância para todo o sistema educacional do município de Itapeva. Bacana demais. Inclusive, às vezes, até um agente de segurança armado dentro do colégio. Porque o que acontece, né? Já que a gente está debatendo aqui, a gente está especulando várias possibilidades, tá? Mas tem acontecido. Às vezes os moleques chegam armados lá. Se tiver apenas um guarda lá, né? Só com detector de metais, já era também. Sim. Então, eu não sei, o mundo tá louco, cara. Então a gente tem que se prevenir mesmo, né? Bom, mas o assunto é muito longo, mas seria legal. Que legal. É importante você falar. Eu queria mencionar uma coisa, Carlão, rapidamente, que você disse. O indivíduo, ele são agentes, né, pessoas, cidadão, e temos as fases, né, que é a primeira fase de social é a família,
O segundo é a escola e a terceira é a religião. Exato, né? Independente de credo, independente da fé, né, que as pessoas acreditam, mas todas elas ajudam no desenvolvimento de ser um cidadão de bem, né, dentro da sociedade, para que isso não aconteça. Então é importantíssimo essas três fases. Essas assim, bases aí e tal, né? Tanto é que a gente vê um pensamento corrente no mundo tentando destruir esses três pilares, né? Destruir a família, a religião, né? E por que não a educação também? Ali vai infectando com esses pensamentos dentro da escola, cara, vai moldando a cabeça de pessoas, mas esse é um assunto muito longo. E vamos continuando com o Pop News aqui, 12:22. Câmara em pauta. Simbora, que agora é comigo, né, Juliana? Vamos lá. Aliás, o governador Tarcísio de Freitas segue internado em Londres. Olha, é uma notícia que eu não sabia também. Depois de interromper os compromissos na missão internacional devido a uma crise renal. Isso eu entendo muito bem. Eu tenho cálculo renal, eu sei quanto dói. O governador passou a noite no hospital e na tarde de hoje passará por um procedimento para a retirada de um cálculo renal. E nessa segunda-feira, portanto ontem, Tarcísio de Freitas sentiu fortes dores e ainda no hotel, né? Ele foi atendido por um médico da Embaixada Brasileira, sendo levado a um hospital no final da manhã, 12:23. Precisamos ainda cobrar, vereador. Opa, segura que tem um Coquinho falando aqui. Pera aí, Coquinho. É o seguinte, eu pulei a trilha aqui sem querer, mas eu vou fazer esse preâmbulo aqui para você entrar falando justamente sobre esse áudio que conversando com o vereador Coquinho daqui a pouco pessoalmente, mas antes tem esse áudio, né? Porque agora nós vamos ouvir uma conversa sobre os principais problemas da nossa cidade, inclusive vamos debater alguns dos assuntos mais comentados pelos vereadores na sessão de ontem. O vereador Coquinho, que está aqui, vem chamando a atenção sobre os problemas que a população da zona rural vem enfrentando em relação às estradas rurais. Inclusive ontem, numa sessão de Câmara, é isso, né, vereador? Exatamente. O senhor aí reforçou que as chuvas já pararam há mais de uma semana e até agora o secretário responsável não está conseguindo atender todas essas demandas, que não são poucas, isso é real mesmo. As chuvas estragaram muito as estradas rurais e nós vamos ouvir então esse trecho do vereador que aconteceu na sessão de Câmara. Precisamos ainda cobrar, vereador, a questão das estradas rurais. Vocês, todos nós ouvimos o secretário aqui, né, falando da dificuldade que ele tem com a pasta, mas as chuvas já pararam há quase aí 10 dias e ainda não recebi ligação do secretário. Né, ele disse em alto bom som aqui nas tribunas que independente de lado de vereador, ele ia atender a demanda, porque não é do vereador, é da população, né, principalmente na Rua das Palmeiras e dentro do Alto da Brancal é necessário fazer uma manutenção. Vou pedir aqui e não quero ser repetitivo, mas enquanto não tiver as máquinas trabalhando, eu vou vir aqui cobrar, porque a população cobra da gente, que a gente é representante, e eles votaram e cobra muito, né, vereador Júlio? Então, é o nosso papel, a gente sabe da dificuldade, mas precisa dar um retorno para a população, principalmente na Rua das Palmeiras, onde é o acesso direto do transporte público. Tem moradores lá que precisa todos os dias vir para Itapeva, porque depende da saúde pública, depende de fazer hemodiálise. 12:25, pois é, vereador, então o que a gente nota aqui, né? Ouvindo as notícias vindas da Câmara e ouvindo os senhores falando, né? Porque o senhor não é o único que reclama disso, né? Mas essa dificuldade imensa dos vereadores conseguirem falar com os secretários, hein? Complicado isso, não é não? Então, Carlão, ontem eu até levei essa demanda na tribuna, o que a gente ouve, o que a gente sente da população, né? Porque antes a desculpa seria a quantidade de chuva e agora o tempo melhorou e o serviço não está acontecendo, as coisas não estão acontecendo. Então a gente precisa levar sim a demanda, a gente precisa cobrar, a gente precisa ligar, porque o principal é acesso e a principal reivindicação da população da zona rural é a estrada, Juliano. O pessoal precisa vir para a escola. Lá na região do distrito do Alto Brancal e no distrito do Areia Branca, o pessoal utiliza muito para escoação agrícola, precisa muito para transporte escolar, precisa demais das ambulâncias, do carro do SAD. Esses dias mesmo, eu encontrei uma ambulância que estava indo buscar um paciente para fazer hemodiálise e não estava conseguindo chegar. Precisou chamar um trator do vizinho para retirar a ambulância.
Imagine só a situação que está ocorrendo na nossa zona rural. E isso é uma realidade, isso é um fato. Se eu abrir meu celular agora, eu posso mostrar para vocês aqui várias mensagens de estrada, de foto, de pessoas precisando dessa manutenção, de cascalhamento, de manutenção, de corte, de fazer a sangria para sair a água, porque a grande dificuldade não é só passar a máquina e colocar pedra, é fazer um serviço de qualidade. Exatamente, né? Para ter uma durabilidade, né? Esse conserto, essa manutenção aí, né? Porque o secretário, ele subiu até na tribuna, foi lá, disse, a gente sabe da dificuldade, mas imagine só, ele falou assim, eu tô apagando incêndio, tô arrumando um atoleiro, passei numa estrada 7 vezes, na mesma estrada. Tudo bem, mas eu quero ver esse entusiasmo do secretário nos outros bairros também, né? Porque não é o vereador de oposição, o vereador de situação, é a população da zona rural do município de Itapeva. Eles também representam o município, então precisa ser atendido, porque eles fazem o seu papel de pagar a contribuição, eles pagam ITR, eles contribuem com o município, a maioria são agricultores, pequenos agricultores, da agricultura familiar, e não consegue trazer seu material, né? A estrada municipal e vicinal é de responsabilidade do prefeito municipal de Itapeva, Mário Tassinari. Olha com atenção para a população da zona rural. É isso que eu represento. Por isso que é a minha angústia e a minha reivindicação na Câmara Municipal de Itapeva. Desculpa o desabafo, mas é a verdade. Aí, não, real, tem que fazer mesmo, né? Até porque a população está cobrando do senhor esses trabalhos a serem feitos lá, né? Mas deixa eu perguntar uma coisa, eu não sei se tem a informação, até porque seria legal o Eng vir aqui, né? Pra gente poder conversar melhor com ele, mas assim, por exemplo, a gente sabe que são muitas estradas, muitos quilômetros de estradas rurais aqui no município todo, né? Quantas máquinas, quantas patrolas existem? Você tem essa informação? Porque eu penso assim, é claro que enquanto ele está trabalhando num ponto, a outra poderia ou deve já estar trabalhando em outro ponto. Será que de repente está faltando ferramentas também, equipes? Eu não sei, eu estou aqui perguntando como um cidadão também, entendeu? Sim. Você tem essas informações? Muito importante, Carlão, é uma conta que não bate, que não fecha. O secretário, ele foi na Câmara Municipal para solicitar que os vereadores aprovassem um recurso de quase 5 milhões de reais para a compra de maquinário. E aí você vê o prefeito gastando em outras áreas que não é prioridade. Por exemplo... O aluguel de iluminação, 1.250.290, alguma coisa assim, né? Então, assim, eu questionei e falei para ele, olha, é o momento, a gente sabe da dificuldade, mas o senhor tem que ter a logística, o senhor tem que fazer a alocação. Nesse momento que existe muita chuva, no mês de dezembro, janeiro, que é mês chuvoso, precisa montar um gabinete de crise. Sim. Eu já falei isso para ele e comentei na tribuna e vários vereadores também, mas parece que não as ações, rola, né? A gente não sabe, fica um negócio travado, e não consegue atender a população. Então, segundo ele, tem 4 máquinas e algumas máquinas às vezes estão num bairro, tá no outro, a questão de logística. Eu falei, então, tenta estruturar os distritos, descentraliza os serviços. Né? Deixa uma máquina lá, né, para ser utilizada. Precisa de uma máquina, precisa de uma retro, precisa de um caminhão. Dependendo de alguns bairros, precisa de um caminhãozinho toco para chegar até aos conhecidos como galhos, né? Que é as estradas de acesso, Juliano. Sim. A Câmara aprovou, inclusive, uma lei de autoria do secretário que era vereador. Então, e sem contar das pontes também, que está em estado intransitável, vários outros acessos que precisam de uma atenção. Então, agora as chuvas pararam, não dá mais para ficar culpando o tempo, São Pedro aí, por causa das chuvas. Então, preciso agir. Perfeito. É isso aí, 12h30, mais uma coisa, Juliano? Bom, aproveitando, mudando um pouquinho de assunto, né, vereador? No seu pronunciamento, o senhor comentou sobre as famosas cartinhas que a gestão Mário Tassinari está enviando para as famílias, cobrando aí dívidas atrasadas do IPTU. Aliás, sobre isso, tem até uma sonora aí, Carlão. Tem sim, vamos ouvir agora. A gente sabe que a partir de hoje já começaram a chegar as cartinhas de execuções de IPTU. Hoje no meu gabinete eu recebi mais de 5 pessoas já desesperadas, vereador Laércio, com aquelas cartinhas lá executando. Então, o prefeito está querendo arrecadação, está cobrando da população, então estamos querendo também cobrar serviço público,
principalmente na zona rural. Não podemos ficar aqui só arrumando desculpa e falando que é isso ou aquilo, e a gente vê que não está acontecendo. E aí, vereador, que situação complicada, hein? A população não deve estar gostando muito, não, de receber essas cobranças aí, né? Ontem no meu gabinete, hoje eu acabei de vir de lá, recebi mais 2 pessoas, que as pessoas estão já desesperadas por conta que o município já está enviando essas cartas algumas são de execução fiscal e outras já para que faça o pagamento do IPTU. Então, assim, o município de Itapeva já recebe de taxa, tributos, toda a contribuição parte da população, mais de 70 milhões de reais anual, que é a receita tributária do município. Na Câmara já está tramitando a planta genérica, que é para cobrar mais taxa do indivíduo, do cidadão itapevense. Está também tramitando lá a questão do aumento da taxa de lixo e aumento do IPTU. São 3 projetos de arrecadação tributária. O prefeito, eu não sei onde está indo tanto dinheiro assim. No município a gente vê que não tá, porque você anda nos bairros, todas as ruas cheias de buraco. Você vai conversar com o servidor tá reclamando que não tem uniforme para trabalhar. Você vai conversar com o secretário, não tem estrutura. Você vai nas praças, mato alto. Então, assim, a gente não... São coisas que não tá batendo. E o cidadão não tem emprego. E a gente vê o prefeito preocupado em mudar a rodoviária. Não é verdade? Isso é absurdo. Então, aonde está o planejamento, aonde está a questão das pessoas trabalharem e contribuir, porque o cidadão de Itapeva são pessoas honestas, Juliano. Eles trabalham, mas eles contribuem. Ele paga a taxa de licença, ele paga o IPTU, ele paga aquilo que for coerente. Aquilo que cabe no bolso, sem não dúvida. Acima disso. Então, é a nossa indignação, e é isso que a gente tem trabalhado para ajudar de alguma forma o cidadão itapevense. Show de bola. Então, como a gente estava falando, né? Foi bem citado aí que existe uma dificuldade entre os vereadores conversar com tem pelo menos um feedback dos secretários, né? Tem um áudio que a gente foi coletado ontem na sessão de Câmara, onde o senhor fala exatamente sobre isso. A situação é séria, né? A situação é séria. Tem alguns bairros aí que estão até com saudade da ex-secretária já, porque a ex-secretária primeiro dava retorno, respondia, né? E esse tá meio complicado. Mas enfim, vamos dar o tempo. Eu espero que as coisas aconteçam. Mas será que o prefeito está cobrando a execução fiscal, IPTU, né? Então queremos também serviço público. Bom, sobre as situações também das estradas rurais aí, quem falou na Câmara Municipal foi a vereadora Áurea Rosa. Ela revelou que no sábado os moradores aí do bairro Faxinal ficaram ilhados por causa aí da areia acumulada. Não seja chuva, mas também agora um pouquinho da falta de chuva, fica aquele areião ali, e o problema que também não foi resolvido até o momento. Eu sou lá da banda do Faxinal, de baixo, de cima, e Betânia e Cedro. E nós temos uma dificuldade muito grande no bairro do Faxinal, porque quando chove, as carretas encalham por causa da chuva. E quando não chove, as carretas encalham por causa do areião. Sábado nós ficamos lá ilhados praticamente por causa das carretas e o areião. Hoje cedo, 6 horas da manhã, o colega Célio estava lá, ele, correntinha e os funcionários para tirar o areião, porque senão nós não passa mais nem para frente nem para trás o negócio. Tem um areião lá na bifurcação, Leila, você não anda, o negócio empacou. Então, o Célio, eu vejo assim, ele está empenhado, Ronaldo, em resolver situações. Ocorreu o seguinte, 90 dias de chuva para tudo quanto é lado, não tem, tá tudo que resolve o problema imediato. 12h35, vereador, é o seguinte, né? A gente lembrando aí que o Celinho Eng, ele era vereador, né? Ele estava na posição aí de cobrar, né? Agora ele está na posição de ser cobrado. Ele errou? O que você acha? Qual a sua opinião sobre essa mudança aí também? Mas enfim, não é fácil o trabalho, né? A gente entende, mas algumas palavras que ele disse lá na reunião com a comissão de obras, que ele foi chamado também, e o
por conta de um projeto de lei que a gente aprovou para atender as pontes rurais, que era um crédito, né, no orçamento para comprar aduelas de concreto. Então aprovamos e eu quero e vou acompanhar e vou fiscalizar se vai ser colocada nos bairros que foi mencionado dentro daquele projeto. Com relação a ele ser secretário, a gente entende a dificuldade, a gente sabe que a demanda é grande, a gente está dentro do município que é o segundo maior de extensão territorial, todos os vereadores falam isso, é uma coisa que é fato, porém precisa de planejamento. Ele disse pra gente na roda de conversa com os vereadores que é impossível, inclusive eu questionei, impossível atender todo mundo ao mesmo tempo. Eu falei, impossível como? Então o senhor não vai atender? Não, eu falei, a forma de expressar. Não é possível. Ele pegou e mostrou o celular dele com mais de 152 mensagens das pessoas e ele falou que não consegue responder. Aí vem a outra questão. Então não vai responder? Então não vai atender? Ele ocupa um cargo público. Hoje ele é executivo. Hoje ele, junto com o prefeito municipal, que é a responsabilidade de atender a população. Principalmente, nós estamos falando muito de estradas rurais aqui, porque hoje o que acontece é isso. Além de fazer só o apagar incêndio, como ele disse, ou retirar atoleiro, precisa voltar e fazer um serviço bem feito, que são as sangrias, que são a questão das águas. Aquilo que a vereadora Áurea disse ontem, eu quero tentar explicar o que é que acontece, é o seguinte: como os maquinários passam a máquina e depois já joga pedra, a primeira chuva que chega, leva as pedras e fica areia. Por isso que precisa ter a saída, que são as bacias de contenção, no lado das estradas. Né? Como bem feito um serviço, por exemplo, do melhor caminho, que poderia se seguir o exemplo do município. Por que não fazer o melhor caminho municipal? Né? Ali na região do Areia Branca, perto do bairro dos Pintos, ali o bairro do Macu e o bairro do Mineiro, está fazendo o melhor caminho do estado, que é um projeto do governo do estado de São Paulo. Foi feito, cara, essas estradas rurais, ela dura de 4 a 5 anos sem manutenção, Carlão. Olha só que trabalho bem feito, né? E acaba sendo mais, claro que é tudo muito custoso para se fazer, mas a longo prazo, né, médio e longo prazo, é uma economia para o município, né? Economia. Né? Porque faz um trabalho bem feito ali, quer dizer, não precisa ficar fazendo manutenção direto depois de cada chuva, aquela história toda, né? Então, fica aí a dica e eu vou apresentar, Juliano, um projeto de lei para o município fazer semelhante melhor caminho municipal. Legal. Show de bola. Eu acho que a manutenção eles vão gastar menos com pedra, porque hoje também o valor que a prefeitura gasta com cascalhamento é um valor absurdo. O valor de manutenção das máquinas, então tudo é ganho. Eu acho que será muito bom. Botar na ponta do lápis ali acaba sendo melhor mesmo, né? Em outro momento, a vereadora Áurea também falou sobre a crise da Santa Casa. Vamos ouvir. Nós estamos aqui com um desafio enorme. Chama-se Santa Casa Municipal de Itapeva. É um grande desafio, porque até então nós ficamos aí durante quase 20 anos sem poder saber qual era o salário de um superintendente de Santa Casa. E não foi por falta de olheiros dessa Casa de Leis, nem pelos que estão aqui agora, nem os que saíram, que isso não aconteceu, porque era fechado, era uma caixa preta realmente. Todo mundo sabe aqui quantas e quantas vezes nós falamos sobre isso. Não tínhamos acesso. Nem via judicial nós conseguimos o acesso que nós precisávamos. Agora está aberto. Escancarou o negócio. E a dívida também está escancarada. 30 milhões. Pois é, a vereadora Áurea disse bem, né? Tá escancarada a situação da Santa Casa, que até então a gente não sabia que estava, pelo menos a população em geral, não sabia que estava chegando nesse ponto crítico que chegou de uma dívida de 30 milhões de reais. Vereador, você conseguiu ver uns avanços aí desde que a gente ficou sabendo desse buraco enorme lá na Santa Casa? A partir do momento que a nova gestão aí assumiu, né, a Santa Casa? Carlão, a questão da Santa Casa, de todos esses anos, eu nunca vi a crise que a Santa Casa hoje enfrenta. Eu falei na tribuna esses dias atrás que a Santa Casa estava na UTI, respirando por aparelho, com O2. A gente vê com muito triste a situação de Santa Casa,
pelo fato que todos nós, de alguma maneira, já utilizou a Santa Casa. Tem profissionais de gabarito lá. A nossa Santa Casa hoje, ela é regional. A nossa Santa Casa hoje, ela é a parte de especialidade de ortopedia, ginecologia, a parte de exames, né? Hoje temos aí tomografia, temos ressonância magnética, radiologia, a nossa maternidade. É um serviço de qualidade. Mas a gestão da Santa Casa, temos que tomar um certo zelo. A Câmara Municipal de Itapeva, no seu papel de fiscalização, realizou sim um ACEI, mas entre o entrave de uma briga pessoal entre a Prefeitura e a Santa Casa... briga pessoal entre o prefeito e... Exatamente. Alguém da administração anterior da Santa Casa, é isso? Essa briga pessoal, inclusive o prefeito com os seus servidores tentaram até uma intervenção que ocorreu de fato, a intervenção acho que durou 3 dias e, de acordo com a lei, o promotor da Santa Casa entrou com um processo, conseguiram voltar de novo. Mas a questão não é essa, a questão é a credibilidade da Santa Casa, que precisa ser retomada. Esses dias eu vi uma postagem na rede social, as pessoas pedindo Pix para Santa Casa. Veja a situação. A população se mobilizando nesse sentido, né? E não é papel da população. Eu vejo que a população, eles têm, sim, esse olhar de caridade, mas... Mais do que isso, né? A gente sabe da necessidade de uma Santa Casa funcionando, né? Porque aquela história, doença, às vezes você tá bem hoje, amanhã você não sabe. Então, o que acontece? Entra um certo desespero, né? A partir do momento que você sabe que existe uma possibilidade da Santa Casa fechar as portas, né? Então a população já começa, galera, vamos nos mobilizar aqui, a Santa Casa, quer dizer, até uma atitude de desespero da população, não é não? Penso eu. Exatamente. Nós, vereadores, a gente tem um papel fundamental de fiscalizar a questão de saúde pública. O Ministério da Saúde, ele envia um recurso de R$537 mil por intermédio da Prefeitura Municipal de Itapeva, que repassa para Santa Casa. Só que a Prefeitura, eles têm os auditores de todas as contas públicas, porque depois tem que prestar conta para o governo. E não estava sendo suficiente. Então, assim, a Prefeitura de Itapeva arca com todas as despesas dentro da Santa Casa e os municípios que utilizam também a Santa Casa deveriam também ajudar, né? Porque, como eu falei no início da minha fala com relação à Santa Casa, Santa Casa ela deixou de ser municipal e está sendo regional. E esses dias eu vejo assim desculpa interromper, mas falta de valorização. Deixando descer, não, né? Na verdade, faz um bom tempo que a Santa Casa ela atende pessoas da região toda, e eu ouço há muito tempo pessoas falando, as prefeituras precisam ajudar a Santa Casa, mas o que está sendo feito para que isso realmente aconteça? Tipo uma negociação com os municípios lá, os prefeitos? A Santa Casa, agora com a administração da Prefeitura Municipal, e saiu a antiga gestão, que eles vão responder judicialmente, a questão trabalhista, a Santa Casa teve que pagar aí em torno de 900 mil, quase R$1 milhão para as questões trabalhistas, e aí é uma questão judicial que eu não queria entrar muito nessa seara. Eu gostaria de comentar mesmo a questão dos atendimentos e o que a gente deve melhorar daqui para frente. O que ficou para trás, a gente precisa aprender com os erros e tentar mais acertar do que errar daqui para frente, porque agora a Santa Casa ela está da administração da prefeitura. Mudou o diretor técnico, mudou o superintendente. Hoje o diretor técnico é o Dr. Leonardo Tassinari, questão da parte clínica, e o superintendente é o Carlos Alberto, né, que o prefeito Mário Tassinari trouxe ele de São Paulo, né? Eu tô conhecendo ele agora, mas segundo o currículo dele, já tem experiência, né? Sírio-Libanês, Albert Einstein e tal, mas ainda está muito no início toda essa trajetória da administração da Santa Casa. O que ocorreu com o aumento dessa despesa, com a questão trabalhista, tiveram também que diminuir a questão salarial de alguns profissionais da administração, tanto da clínica médica, da pessoal da enfermagem, da administração. Tiveram que diminuir a questão de carga horária
e também diminuir o salário. Alguns profissionais optaram em sair e outros continuaram pela falta de emprego que tem na nossa cidade, né? O pessoal não quer ficar desempregado, porque é difícil arrumar emprego, e principalmente na área da saúde, que é a Santa Casa hoje é o principal empregador da área da saúde, quase 700 funcionários, mais de 700 funcionários. E então tem a parte que é o repasse financeiro do Ministério da Saúde, tem a parte dos convênios particulares. Então, e esses dias atrás, na Câmara Municipal, nós aprovamos um recurso de quase mais de R$1 milhão para que a Santa Casa pagasse os fornecedores e médico. O projeto de lei estava para pagar médico e o plano de trabalho da Santa Casa disse que era pagar fornecedores. Então, a gente vai fiscalizar isso também. Eu vou conversar, inclusive, com a presidente da Comissão de Saúde, que é a vereadora Áurea, e os demais vereadores, para a gente estar em empenho. Então, tudo que for para a Santa Casa, a Câmara Municipal de Itapeva, em nome do presidente Roberto Comeron, está à disposição para ajudar a população de Itapeva no quesito saúde, que deve ser uma prioridade e um gestor e um prefeito municipal. Perfeito, vereador. 12h47, Juliano. Vamos mudar de assunto um pouquinho, né? Vamos nessa, vamos nessa. Outro tema importante também falado na Câmara Municipal foi a falta de moradias e o valor abusivo do aluguel. Quem abordou esse tema foi a vereadora Áurea, que temos também um áudio dela, vamos ouvir aí. Outro tema também que eu estou bastante aliada e vou até o final disso é a situação econômica das pessoas do município de Itapeva, a nível de Brasil inclusive. Itapeva não é diferente. Nós temos hoje o aluguel mais caro da região, Itapeva. Não se acha um imóvel aqui em Itapeva por menos de R$750. Mais água, mais luz, 950. Quem ganha R$1.300, como é que vai fazer para pagar esse aluguel? Por isso, a Câmara Municipal, eu quero dividir com todos os 15 colegas aqui, os 14 colegas, mas eu 15, de estarmos debatendo também o loteamento popular para as famílias que realmente são necessitadas. Realmente Itapeva precisa de mais casas, porque a quantidade de procura de aluguéis e casa para alugar aqui é imensa, que faz subir o valor dos aluguéis, porque é natural que seja, né? Tem uma demanda grande, a oferta é pouca, então aumenta a cobrança de aluguel, não o preço do aluguel. Vereador, e daí como é que fica? Tá faltando casa popular aqui em Itapeva, hein? Tá faltando. Muitas, né? E o prefeito Mário Tassinari, ele bateu o recorde, né? Porque ele já tá no seu segundo mandato, ele já é há 4 anos já é prefeito e bateu o recorde que não construiu uma habitação casa, né? social aqui no município de Itapeva, não construiu nenhuma casa. E voltando a falar de Itapeva, o custo de vida no município de Itapeva é muito alto. Por quê? Teve o reajuste da CIP, que é a contribuição de iluminação pública, que vai para a prefeitura esse dinheiro. Exatamente. Para custear a questão da iluminação. Taxa do lixo. A Sabesp também teve um reajuste na questão de taxa de esgoto. Então, o custo de vida hoje para o itapevense é o maior aqui da nossa região. E não tem o contraponto, não tem a contrapartida. Por exemplo, o salário. Quanto que o prefeito aí deu o reajuste salarial para os servidores públicos? Muito pelo contrário, ele quer tirar mais o contribuinte, quer aumentar as taxas, tem mais taxas. Eu quero deixar claro aqui na rádio e para os ouvintes que eu serei contra a todo o aumento de taxa e tributo que vem para a Câmara Municipal. Eu sou um voto, mas eu vou responder para o representante, para a população que votou em mim e também os que não votaram. Eu serei contra essas taxas abusivas aí que vai vir da Prefeitura Municipal. Mas é interessante, né? Esses aumentos de taxa, aquela proposta também de aumento assim estratosférico no valor do IPTU também, né? A gente tem certeza absoluta que a população não votou para colocar um gestor, um prefeito que fizesse isso. Dá aquela sensação um pouco de traição, sabe? Como eleitor, né? Então é complicado isso. Eu acho que o prefeito deveria, sinceramente, sabe, dar mais satisfação para a população. Conversar mais com a população, porque agindo dessa forma aí não tá legal não, né? Carlão, eu não vi mais o prefeito nas ruas, nos bairros. Complicado. Eu acho que ele deveria sair mais para sentir aí
temperatura, né, da população. É importante. É isso aí. Vamos lá, 12h51, Juliano. Bom, temos mais uma informação também, mudando um pouquinho também de assunto, mas ainda assim sobre a política. Nós temos agora uma declaração que vem sendo muito rebatida aí pelo vereador Tarzan, de que a gestão Mário Tassinari gasta muito mal. E ele também, temos também a sonora dele aí, vamos ouvir? Vamos ouvir. Eu fico aqui lembrando, né? Semana passada eu lembrei de umas falas, né? Eu fui num evento da Lira, já faz algum tempo. O prefeito, só estava eu de vereador no evento lá na praça do domingo. O prefeito falou: eu quero cumprimentar aqui o Tarzan, meu amigo, né? Não sei se é muito, né? Se é bem isso, né? Mas ele disse o seguinte, que para ele é tudo prioridade. Ele ia cobrir lá, ó, inteirinho o espaço da onde a Lira toca e aonde o povo fica na arquibancada, vai cobrir tudo lá. Meu Deus do céu, o nosso JK é 40 anos em 4. A versão Tupiniquim, Pedra Chata do JK. É o Mário Tá, né? E o Marinho, ouvindo a rádio hoje, surgiu lá o prefeito Tassinari, que está aqui na casa, a taxa do lixo, né? A taxa do IPTU, a taxa do IPTU progressivo, está aqui o pacotão para arrecadar, né? E cadê as prioridades? Nós precisamos discutir prioridades, né? É isso que a população... E o que é prioridade? Prioridade, vereadora, é política pública de moradia. O que nós temos de política pública em 3 anos e 4 meses do Mário? Acho que não contaram para ele ainda. Faz 3 anos e 4 meses que ele é prefeito de Itapeva. Ninguém contou isso para ele, porque ele continua fazendo projetos para que daqui a 50 anos. Pois muito bem, vereador. Prioridade, essa palavra, né? Mas e aí, como é que vai fazer quando o prefeito, de repente, não tem muito esse significado, assim, né? Ele não sabe muito priorizar as coisas como deveria ser. Como que vocês vão agir agora? Como que vocês, como vereadores, vão fazer o prefeito acordar para certas prioridades, né? Porque é mudança de rodoviária, de lugar, e aí quer uma modernização da avenida, né? Porque é um dos detalhes aí que tá ventilando agora também, né? Que é a modernização da Avenida Caspiedade. É momento para fazer essa obra, enfim. E aí, vereadores, vocês vão fazer? Eu acho que o vereador Tarzan foi muito feliz da fala dele, onde que tudo é prioridade, nada é prioridade. O prefeito Mário Tassinari, quando ele assumiu o mandato, né, na cassação do ex-prefeito Luiz Cavani, ele era o vice e ele assumiu. E uma das primeiras falas dele, ele disse assim: a minha prioridade será a água. E ele estava no evento no dia 22 agora. Eu, inclusive, queria parabenizar o Paulo Saponga, né, pela organização, o Paulinho Saponga também, no dia 22, e ele disse que estava lá no Dia Mundial da Água. Mas a realidade é outra. Você joga palavras ao vento, falácias, mas as ações não acontecem. A gente vê alguns bairros aqui que precisam de água, de fato. E nem caminhão-pipa está chegando nos bairros da zona rural. Faxinal, Mato Dentro, o bairro da Lavrinhas, que está uma luta antiga. Eu já fui com moradores lá na prefeitura várias vezes. Então, aonde que está a prioridade? Aonde que fala e não faz, né? O povo tá atento quanto a isso, né? O povo tá esperto. E as prioridades são essas. Quantas prioridades tem? As escolas, os postos de saúde, as estradas rurais, bastante debatida aqui. Isso é prioridade. Então, eu acho que ele não está seguindo a cartilha da prioridade. Eu vejo que a gestão precisa ser... São vários fatores. Ele tem a cabeça ali, que é o prefeito, e tem todos os secretários que tem que trabalhar falando a mesma língua, o mesmo trajeto, para que se desenvolva uma cidade melhor, de qualidade. E eu não tenho visto isso no município de Itapeva. E eu não sei se vai dar tempo, porque o ano que vem já é eleição municipal. Sim, sim. Mas o nosso papel de fiscalização e de cobrança e acompanhar os serviços públicos... Vai até o último dia da gestão, exatamente. Até porque geralmente prefeitos, assim, e a maioria dos políticos, essa é real, no ano de eleições meio que dão uma paradinha ali de trabalhar, né?
Imagina tá sem foco até agora, se parar de trabalhar, então não dá nada, né? Recesso, né? Entra em recesso já no ano da eleição, já dá aquela paradona louca ali, né? E a impressão que eu tenho é que, assim, ó, opinião minha, como cidadão, a gente tá aqui, né, nascido e criado aqui em Itapeva, né? Comedor de bolinho de frango e aquela história. Bom, o prefeito, ele quer marcar por um impacto visual, um impacto visionário, mas não acontece uma coisa nem outra. Parece que ele tá inspirado tipo em Dubai. Vamos criar o Dubai aqui, mas ele tem que lembrar do bairro de cima. Tem, verdade. Do bairro das Pedras, não é isso, vereador? Vocês sabem a única cidade de uma obra que ainda não foi inaugurada e já está precisando de reparos? Ô, louco, diz aí qual é. Itapeva. Tem tudo a se Avenida Mário Covas. Muito bom. Não foi ainda nem inaugurada, mas já está precisando de reparo. Já está precisando de reparo. Tá lá os tubos lá na frente. A empreiteira que está fazendo serviço já fez os recortes. Por quê? Porque não tem galeria, porque não tem população, e a população... Eu tenho até vídeo, depois eu posso encaminhar para a redação aqui da POP, de moradores que foram reclamar na Câmara que uma obra que não foi nem inaugurada já está precisando de reparo. Situação. Viu? Fala rapidinho pra gente sobre esse... que anunciou que vai investir R$1 milhão ali na pavimentação e modernização da Avenida Cássio Piedade. Qual é exatamente, o que será feito ali? Vocês já sabem? Meus amigos, olha, voltamos de novo à questão do planejamento. Vamos citar algumas aqui rapidamente, tem que estar no horário. Avenida Vaticano, vocês podem passar lá agora, estão fazendo reparo de novo. Ali próximo a Dr. Emílio de Moraes, a Revolucionária de 32, as entradas do Orestes Gonzaga, que é a Norte-Sul, todas essas avenidas e ruas, toda vez que chove precisa de reparo. Por quê? Porque não fez um planejamento daquilo que precisa ser feito, a questão de pavimentação, os piches. Eu fiz um vídeo algum tempo atrás que parecia uma casca de ovo, porque o tamanho dessa pavimentação tá muito inferior que precisa ser feito, sabe, Juliano? Sim. Inclusive eu vou até fazer uma fiscalização em cima disso para ver a quantidade de piche, de material que é feito ali nessas pavimentação. Tá só uma mantinha. Só uma mantinha. Famosa casquinha de ovo, né? Viu? Mas não somos lá que estão falando. Às vezes o pessoal fala assim, você é vereador de oposição, só vai bater no prefeito. Não, se for coisa boa, eu faço questão de falar também. Mas os problemas são crônicos, os problemas são corriqueiros. Na próxima chuva, sempre os mesmos lugares que estão ocorrendo problema. Avenida Vaticano, Orestes Gonzaga, ali em frente à Praça de Eventos, próxima ali ao Fórum. Fórum Mato Alto também, né? Então, tem muito trabalho para ser feito antes de mudar a rodoviária, por exemplo, antes de fazer essa modernização da Avenida Cássio Piedade, né? Tem muito trabalho a ser feito, né, vereador? Exatamente. Tá jóia. 12h59. Acho que é isso, né, Juliana? Então é isso, a gente agradece imensamente aqui a sua participação, Coquinho, vereador Coquinho, Ronaldo Coquinho. Obrigado, eu agradeço mais uma vez para participar aqui da Pop News. Para mim é muito importante poder explanar, né, para os ouvintes da Pop o nosso trabalho enquanto vereador. A gente está, né, na vereança aí, então temos que fazer o nosso trabalho da melhor forma. E muito obrigado mais uma vez e conte comigo quando precisarem. Show de bola. Então tá isso, Juliano. Então até amanhã. Até amanhã, Carlos Henrique. Lembrando, então, a gente tá aí com mais novidades então nessa quarta-feira. Vereador, muito obrigado. E é isso aí. Beleza, e até amanhã então com mais uma edição do Pop News.